encontro pra mim é quando eu vejo as pessoas, quando eu encontro minhas amigas. O encontro legal que eu faço bom é quando eu encontro minhas amigas. Encontro pra mim é quando você encontra as pessoas, lugares, ou é isso. E um encontro legal é quando você encontra suas amigas, principalmente quando você tá com saudade, e quando você encontra os seus cachorros depois da escola, ou a primeira vez, os lugares. Bom, meu encontro com Dedé Lovitch foi uma coisa de maluco, né? Porque quando eu conheci a Dedé, eu realmente achei que ela era maluca. Pelas coisas que ela fazia no teatro, né? Pelo trabalho dela de improviso e que não se preocupava com nada, a não ser realmente se existia ali na essência. Eu falava, gente, é muito maluco isso. E tentar entender tudo que tinha naquela cabeça era demais, assim. Foi muito enriquecedor. E ela tem uma pegada do criar sem medo, que eu também falava, meu Deus, como alguém pode criar alguém assim? E aí você vê que tudo dá certo, você fala, meu Deus, que maravilhoso! Então, ai, foi riquíssimo. E só tenho lembranças boas, gostosas, de risadas, de chorar junto, de vibrar e tudo de melhor aí. Encontro mágico e poderoso de loucas maravilhosas. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu, a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. O encontro melhor da nossa vida foi quando A gente encontrou os nossos cachorros, a Dama da Noite e o Pipoca. foi muito legal pela primeira vez. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. O melhor encontro que eu já tive foi com os meus 2 cachorros, a Pop e o Meleca. Porque foi uma emoção e eu acho que foi para eles também. O melhor encontro da minha vida foi quando a gente foi adotar a Pó. O Bey, a gente ficou tão feliz que a gente iria ter um cachorrinho. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Encontro pra mim é quando você vê uma pessoa, pode ser muito tempo ou pouco tempo, igual as minhas amigas que eu moro muito perto. Um encontro é tipo um pedaço que a gente brinca. Episódio 6. A alegria do encontro. Bloco 1. Nosso encontro. Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast, episódio número 6. Olha só como o tempo está passando, hein? Pois é, tô aqui com a Dedé Lovitch. Oi, Dedé, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E a Paty, tudo bem, Paty? Tudo bem. Pois é, a gente veio aí, né, dos nossos 5 primeiros episódios com temas difíceis, puxados, necessários. E aí, quando a gente estava pensando na nossa pauta desse 6º episódio, a gente sentiu que a gente precisava de um pouco de leveza, de um pouco de sei lá, de
de alívio, né, para tudo isso, e a gente chegou num ponto comum que são os encontros, né? É através dos encontros que a gente tem com as pessoas, dos encontros que a gente tem muitas vezes com a gente mesmo, que a gente ganha energia para conseguir enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar e que não tem jeito, que são esses temas aí todos do nosso podcast e tantas outras coisas. Então, hoje a gente vai falar sobre encontros. E eu acho que, para a gente começar, é importante a gente falar sobre o nosso encontro, né? Eu comecei a pensar que de onde ele vem, eu não sei falar em anos. Se alguém souber, até porque a gente tem momentos diferentes aí, né, do encontro de vocês e do meu encontro com vocês. Mas o que tem muito forte para mim, eu acho que os encontros eles fazem isso, é onde a gente se encontrou. E a gente se encontrou não foi nem no palco do teatro, foi nos bastidores, né, do teatro, nos bastidores, num curso de teatro que a gente fez. E esses encontros eles foram se entrelaçando de um jeito que hoje, quando eu olho para trás, parece que eles sempre estiveram ali. Então, para mim, a lembrança que vem é isso, assim, é dessa coisa de uma construção de histórias. E hoje a gente está aqui fazendo um podcast juntas, a gente tem o nosso blog, nenhuma de nós era mãe ou casada ainda, a gente se casou, a gente teve filhos, a maternidade foi uma das coisas que mais nos uniu, que mais nos conectou. Então, para mim, é todo esse novelo de linha, como a Paty já trouxe a coisa do novelo aqui, quando eu penso no nosso encontro, encontro de nós três. Eu, nascida em Santo André, mas criada no interior, que mudei para São Paulo, que fiz jornalismo, me especializei em propaganda, fui morar nos Estados Unidos e hoje voltei a trabalhar com educação, tirando da gaveta um diploma que eu já tinha, que era de magistério, e que o teatro, na verdade, sempre foi uma realização e algo que me direcionou dentro dessas outras coisas que eu segui, né? Então, e para vocês, o que é que vem à mente, assim, quando vocês pensam nesse encontro de nós três? O teatro é o mais forte, né? Não tem como. É o que nos uniu, não tenha dúvida. Mas eu sempre lembro de algumas coisas, né, específicas, assim. Então, eu lembro muito das nossas conversas, quando a gente ia ensaiar, e a gente ficava nos corredores, combinando como era a cena, mas nesse combinado a gente também contava da vida da gente, misturava tudo, e daí voltava no ensaio. Então a gente sempre foi muito intensa, né, nesses encontros que a gente tinha. E era muito gostoso, era muito bom. Eu me sentia acolhida, eu podia ver e sentir que vocês estavam me escutando. E era bom escutá-las também. Então, foi um exercício, foi um aprendizado, e esse encontro trouxe muitas percepções para mim, né? Porque eu sempre quis fazer teatro, o teatro sempre esteve presente em mim, de uma maneira ou de outra, mas vocês também trouxeram o meu encontro com o teatro e como é possível encontrar as pessoas dentro desse teatro. E como que a alegria desses encontros com vocês, né? Que cada uma eu tive momentos diferentes. A Rita eu lembro muito bem quando a gente estava ensaiando com os nossos parceiros naquela peça, que a gente tinha vários esquetes, né, Rita? E ela fez parceria com um, eu fiz com o outro. E foi muito desafiador para a gente, mas foi tão divertido ao mesmo tempo, né? Então, e ali dentro dessas cenas também, eu tive um encontro muito bonito com o meu parceiro, que fez a cena comigo. Foi um momento muito especial também ali. Ai, são tantos encontros, né? E você, Paty? Oi, gente. Bom, a vida é feita de encontros, né? Eu sempre penso nisso. Através deles a gente se conhece, se reconhece, a gente se fortalece e
o encontro nosso foi através do teatro, que é um lugar de gente. Então, acho que quando a Andrea fala que o teatro trouxe isso, eu acho que o teatro, ele é isso. Ele é humano, né? Ele é a humanidade, ele é a gente se disponibilizar para se colocar no lugar de outros, né? Quando a gente faz personagens ou a gente estuda textos, a gente se despe para que a gente se abra a outras e novas possibilidades. Isso engrandece porque você olha para os outros, você olha para outras pessoas, outros modos de viver, outros modos de se reconhecer. E esse uma vez eu ouvi alguém dizer que o Ciro Del Nero falava que entre a coxia e o palco existia um lugar xamânico, de muita força e muita potência. E é muito bonito, porque ali acontece tudo mesmo, né? É esse encontro, é ansiedade, é esse lugar de expectativa, e fora isso, a amizade que a gente cria, que a gente leva. Também tem várias passagens, vários momentos que eu guardo. Eu lembro quando eu ouvi, eu e a Andrea, a gente estava na primeira turma do primeiro dia que eu entrei no teatro. E a gente eu peguei carona com ela, acho que o curso inteiro. Então, tivemos muitas e muitas conversas, e aquilo foi demais, assim, era uma alegria para mim, e a Rita veio de uma outra turma. Eu lembro quando juntou essa outra turma. Foi um negócio muito engraçado. Porque a gente era muito, né, panelinha ali, a nossa turma, e de repente chegou outra. E esse se abrir e se disponibilizar ao outro, ao novo, né, foi aquele aprendizado também. E quando ela falou a primeira vez, eu nunca vou esquecer, porque eu pensei, nossa, como ela tem uma clareza para se colocar, um jeito de falar, uma postura. E eu acho isso até hoje. Até hoje, assim, eu escuto o podcast nosso, eu falo, gente, como é bonito ver a Rita fazer isso. Por que que a gente não fez isso antes? Porque tem um lugar, né? E é isso, a gente tem que estar junto de outras forças e potências e que vai somando. Então, assim, é muito bonito ver isso, assim como ver a Dedé com esse corpo dela no palco. Mas fora isso, o encontro nosso, para além dali, né? Então, a gente casou depois disso, descasou, teve filho, teve outro filho e mudou de trabalho e, e sempre se dando as mãos e sempre trazendo esse lugar do estar junto, de não ter medo de, de se mostrar vulnerável, frágil, porque é nesse encontro de verdade que a vida realmente acontece. Então, foi muito bonito, assim, o nosso encontro, e ele teve grandes frutos, né? Muitos frutos. O nosso blog, vai ter nosso livro, nosso podcast. Então, são encontros que levam a outros encontros. Nossa rede, né? Nossa rede de apoio. Ela nasceu ali. E olha que a gente nem imaginava que rede de apoio existia, gente. Né? Estávamos na fase da individualidade. Né? A gente estava ali procurando nossa carreira, procurando uma terapia, procurando um sonho, e a gente criou ali, sem imaginar,
a nossa rede de apoio mais forte. Então, claro que nesse meio aí, né, gente, a gente teve vários maus encontros, não entre nós, mas outras pessoas, né, que passaram pela nossa vida, que passaram ali, que passaram por nós, porque os encontros refletem exatamente isso. A alegria, independente de ter sido um bom ou um mau encontro, né? Ele sempre traz a alegria, porque quando a gente participa de um encontro, a gente pode se considerar privilegiado daquele momento, porque é encontro único, não existe. Nem que você tenha se machucado, que você tenha ficado magoado, ou que tenha ficado extremamente feliz. Aquele encontro é só seu com aquela outra pessoa, daquele momento. Naquele momento, Então, não, é uma riqueza tão grande, né? E que a gente muitas vezes quer apagar, às vezes algumas coisas que foram ruins, ou só porque foi ruim um final, né? A gente esquece de todos os outros que tiveram no meio. Esse tema, para mim, ele me é muito caro, no sentido de que eu aprendi muito desde a minha separação. Eu aprendi a valorizar muito os encontros e valorizar todos, por isso que eu falo, né? Não é sempre, e às vezes aquela pessoa que você teve tantos bons encontros, você também tem maus encontros. E isso não define a pessoa, e muito menos você. Como é difícil, né? A gente se separar disso, separar o que te define, o que te caracteriza, separado daqueles momentos. Né? Aquele momento é aquele momento. Você agiu daquele jeito, você teve aquela percepção, você teve aquela reação, você foi agressivo, você foi amoroso, você foi generoso, você foi malvado. Então, por isso que a gente não pode falar, por isso que a língua portuguesa tem uma coisa bonita, diferente do inglês, né? Já que eu sou professora de inglês. A gente tem o verbo ser e estar. A gente não tem só o verbo to be. A gente tem o verbo ser e o verbo estar. E o verbo estar, ele é movente. É um verbo onde você está dessa maneira hoje, mas você não precisa estar amanhã. E o verbo ser, ele é um pouco mais fixo. Em inglês, pelo menos, ele fica um pouco dúbio algumas vezes, né? Ele precisa de um contextinho maior, assim, para você entender a diferença do ser e do estar. Então, falando desses encontros que a gente se sente também fortalecida como mulher, né? A Paty falou um pouquinho sobre isso antes da gente começar o podcast, e eu achei muito importante a gente falar sobre os encontros entre mulheres. Eles são quase uma polêmica, né? Esses encontros entre mulheres, como eles se dão, como eles se sustentam, como eles se dilaceram, como eles provocam. Mas eu acho que, não sei qual de vocês duas quer falar, mas eu acho que é importante a gente falar desse nosso lugar dentro desse nosso encontro aqui entre nós, como muitas vezes, né, a gente se abre, a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente se entrega numa conversa, num encontro, e é nessa entrega
que a gente está mostrando que a gente precisa de uma palavra, que a gente precisa de uma ajuda, que a gente precisa, às vezes, de um objeto, que a gente precisa de um dinheiro, que a gente precisa... É nesse momento que a gente mostra o que a gente precisa, porque a gente não pode esperar que os outros ajudem a gente se a gente não mostrar. E são nesses encontros, né, Paty? Tá falando do encontro, dessa intensidade, me vem esse momento da maternidade, né? Que a gente vai para um outro lugar que é muito solitário. Então, você trouxe o encontro de mulheres. O encontro de mulheres, ele é muito forte, porque a gente tem a capacidade de realmente estar vulnerável, se mostrar dessa maneira para outra e ser acolhido ou não, né? Porque às vezes a gente não é também. Mas a gente tem essa relação, a gente consegue fazer isso. Eu sempre tive amigos homens, sempre gostei dessa relação, acho muito saudável, mas a relação de homem com homem, por exemplo, ela tem essa dificuldade de expressar essa vulnerabilidade, né? Eles têm isso, eles têm pela cultura, pela criação, e a gente se abre. Muitas vezes pode parecer uma fragilidade, mas eu não acho, não. Eu acho que é uma fortaleza isso. É uma fortaleza de se despir mesmo. E a maternidade, por ser tão solitária, ela precisa desses encontros. Ela necessita desse lugar. Essa rede de apoio que você disse, ela vai nesse lugar dessa sustentação. Quando a gente pensa numa rede, o que a rede faz? Ela segura. Esses fios, eles são tramados, eles fazem uma cama. Ele te segura. E é isso que segura a gente. São essas mãos, são esses encontros. A gente sempre diz que mulher é como água, né? Ela cresce quando ela junta uma com a outra. E é isso que a gente faz, a gente impulsiona uma outra. Com todas as nossas fragilidades, quando você traz também esse encontro que não é muito bom, às vezes, ele pode se dar com a mesma pessoa, de um encontro bom, um encontro não tão bom, porque ele é do instante já, que você disse, né? É um instante que acontece ali, mas ele demonstra a humanidade, a gente é humano, então tem momentos que a gente não está bem, tem momentos que o outro não está bem, mas se existe esse lugar do afeto, do amor, do respeito pelo outro, pela história, pela construção, a gente consegue ultrapassar também quando não há um bom encontro, né? Então, é muito importante, é um outro lugar esse encontro também do feminino, esse encontro do materno. A gente tem várias vertentes aí, né? Tem muitos encontros, tem um encontro que é com alguém que você admira muito e que aquilo te leva para um outro lugar. Então, tem muitos encontros. E os maus encontros constituem também a gente. Ele direciona em algum lugar ali o nosso caminhar também. Ele leva a gente para algum lugar, principalmente para nós mesmos, né? Então, a gente sempre tem que olhar para isso. Quando o encontro bom não acontece, o que aconteceu? O que aconteceu com a gente nesse não encontro bom, né? Eu acho que a gente chega sempre à conclusão que um encontro, seja ele da natureza que for, ele é transformador, né? Ele transforma. Enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando algumas coisas que eu queria trazer, e aí
chegou num ponto que eu falei, o assunto já foi adiante, esquece isso, depois voltou, mas está muito forte para mim, muito latente a coisa dos bastidores, né? Desde quando a gente fala de quando a gente se encontrou, todas nós temos lembranças mais de bastidores do que de palco em si. E se a gente olhar hoje, né, a nossa trajetória, a gente é muito mais dos bastidores, apesar da gente aparecer aqui com temas que a gente traz, que a gente expõe das nossas redes sociais, que nos mantém ali como um elo de compromisso, mas tudo que a gente vive, e as nossas vulnerabilidades maiores, que a gente soma e aí a gente leva para o outro, elas sempre são dos bastidores, e eu fiquei lembrando dessas histórias das mulheres, né, de antigamente, quantas histórias tem das mulheres, que para elas poderem se reunir, conversar, sem estar sob o olhar atento e autoritário do patriarcado, do masculino, elas iam bordar, ou elas iam lavar roupa na beira do rio, ou elas iam fazer alguma dança, alguma coisa que fosse muito do feminino, e onde eles olhavam e falavam assim, elas estão ocupadas, ou rezar, ou se encontrar para alguma reza, para alguma meditação, para o que fosse. Então, assim, elas estão ocupadas, elas não estão pensando, elas não oferecem perigo. E, na verdade, era ali naquele bastidor onde elas se fortaleciam, onde elas começavam a entender que o que acontecia com uma acontecia com a outra, o que era certo, o que não era, o que era justo, o que não era, onde elas poderiam trabalhar juntas para transformar isso, e até hoje é assim, né? Até hoje, a sociedade patriarcal, ela tenta calar a gente o máximo que ela puder, e a gente tem que ir nos bastidores. E quantas vezes a gente conversando sobre coisas que acontecem, ou a gente fica sabendo de alguma coisa que acontece, e a gente... eu me perdi aqui, porque eu estou na casa dos meus pais, meu pai veio trazer um cafezinho bem dessa hora. Cafezinho fresquinho. E quantas vezes a gente se perde exatamente, né, daquilo que a gente está, daquela luta que a gente está, porque a gente fala assim, mas eu não vou enfrentar isso, mas eu tenho medo. Quantas mulheres se calaram e foram mortas? Ou quantas mulheres se calaram e viram amigas e pessoas que poderiam ter sido ajudadas a serem mortas, simplesmente porque eu sou uma pessoa que me diz, mas eu vou mexer nisso, tal, e a gente se cala, e é nos bastidores que a gente tem ganhado força. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. E aí me veio também a questão da maternidade, né? Dos momentos que a gente vai para a nossa vulnerabilidade, que só uma outra mulher que já passou por aquilo consegue compreender o que está acontecendo. Então, não adianta a gente querer seguir uma caminhada, uma trajetória sem os encontros, porque em algum momento a gente vai ter que se encontrar. E quando a Dedé falou sobre encontros não bons, me veio na cabeça uma coisa de criança que eu acho que toda mãe que já passou aí da criança de uns 3, 4, 5 anos já viveu isso, que é a criança quando fala assim, mas mamãe, mesmo quando você está brava comigo, você me ama? Na cabecinha dela, aquele momento de uma briga, de uma discussão, ou que você dá uma bronca, é um momento de um mau encontro com a pessoa que é tão importante na vida dela. E aí você vai construindo, claro, não existe um momento que eu deixe de te amar, mas, né, aí você vai construindo de acordo com aquilo que aconteceu, mas, assim, me vê muito forte isso, assim, tipo, pelo menos, né, claro, existem milhões de realidades, mas no nosso caso, se eu estou dando uma bronca na minha filha, não é porque eu deixei de amar ou porque aquilo é um mau encontro, mas será que naquele momento não foi? Fora as broncas que a gente dá porque a gente está num dia cansado, porque não foi um bom encontro né, de espírito e né, da situação que eu estava, ou, como vocês já colocaram, quando a gente encontra uma pessoa num dia que a gente não está bem ou que essa pessoa não está bem, e aquilo não pode definir a gente. Devem existir segundas e terceiras e quartas chances, né, de alguns encontros, ou não. O ou não é importante. Nessa sociedade de exclusão que a gente vive, né? Como é que é? Tem um termo isso? Cancelamento. Lembrei. É só cancelar. Porque isso é o descarte, né? Se a gente for falar um pouquinho dessa sociedade capitalista, consumista, então você descarta coisas, você descarta pessoas.
E é nesse lugar que você acaba não construindo laços, não tendo afetos, e as relações são superficiais. Então, esse bastidor que você fala, eu acho que é o lugar que constrói o vínculo mais profundo. Eu não sei se é a questão do bastidor em si, mas é a questão da intimidade. É Isso. um lugar ali onde a gente consegue tá mais vulnerável, humano, onde a escuta existe, a fala amorosa, e você olha o outro, né? Você olha o outro. E através do olhar do outro, você olha para você. E isso é muito importante. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2, outros encontros. Porque o encontro com o outro impulsiona a gente, impulsiona a seguir. Quantas vezes a gente olha para as nossas coisas e a gente diz, mas será que isso tem algum valor? Será que isso é bom para o mundo? Que diferença isso faz? E, de repente, alguém que está ali do teu lado olha para aquilo e diz, mas isso é muito importante. Isso é muito legal. E você não consegue ver, você não consegue enxergar. Então, o olhar do outro, ele te leva para outro ângulo, né? Mas é isso, assim, quanto ao outro tipo de bastidor, Rita, das mulheres, que estão ali quietinhas, e que ali elas não causam perigo. Eu me lembrei de um grupo, né, de mulheres ativistas, manualistas, onde elas falavam assim, mas essas mulheres ficam fazendo crochê, tricô, bordado, você acha que essas mulheres causam perigo para alguém? Causam perigo para nada. E, na verdade, as mulheres conquistaram muitas coisas nesses lugares, se reunindo, questionando a sociedade. É aí que Porque a gente se articula, né? Nesses momentos que a sim, gente se articula. porque tem lugares de muita força, onde as Dentro de pessoas não casa, veem. criando seus filhos. Também. É isso. É no lugar do cuidado, é no lugar de estar com a infância, é nesse lugar. Então, esse bastidor, ele é a vida, é a própria vida se fazendo, com a maior intensidade e a maior força do mundo. Quando eu falo o bastidor, a gente tem os dois sentidos aí, né? Tem o de se calar e de se esconder, e tem o de estar ali, é isso, a gente sempre defendeu muito isso, aliás, né? Essa coisa da escolha de abrir mão de certas coisas que a sociedade colocaria como idealizadas, para estar presente onde a gente deveria estar, né? Que é cuidando das nossas crianças, que é cuidando. E agora a gente tem defendido muito isso, assim, essa defesa da infância como um todo, porque nossos filhos estão crescendo, estão vivendo a infância ainda, mas uma hora vai passar. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tem esse compromisso, né, com essa infância. E também com esse feminino, porque a gente acredita muito nessa potência, né? E como a Paty mesmo colocou, né, que ela tem amizades, não é que a gente não acredite, os encontros, eles são encontros, eles não têm gênero, eles não têm raça, eles são encontros. Eles são encontros que não dependem de momento, que não dependem de nada. Mas isso que a gente está trazendo dessa força do feminino, primeiro porque a gente começou falando da gente, né? E a gente vai se encontrando em momentos ali diferentes da vida. Lembrando lá de quando a gente se conheceu, né, a gente tinha uma inocência e uma crença na vida e uma esperança que é completamente diferente de hoje. E hoje a gente ainda tem algumas inocências, algumas crenças, algumas esperanças e desesperanças que a gente vai perseguindo e vai lutando e vai construindo porque a gente está junto.
E nesse processo todo, uma coisa a gente sempre manteve, né? Que é essa essência dos nossos valores e das nossas crenças. E mais do que tudo, eu acho que é o seguir de mão dada, porque eu acho que a pandemia escancarou muito isso, né? Da dificuldade das pessoas que não podiam se encontrar fisicamente, a gente teve que aprender a conviver assim. Isso é um encontro que vai para além do que é possível, né? O eu não tenho tempo para ligar para as pessoas que eu quero, eu não tenho tempo. Às vezes a gente não tinha tempo, mandava um áudio, escrevia, eu preciso falar, me lembra que eu preciso falar, mas os encontros, eles dependem, eles são como plantas, eles dependem de alimento, né? E se você não alimenta esses encontros, eles vão ficando ali na tua história, e vão ficando, e vão passando. Enfim, acho que um pouco disso também, da responsabilidade que a gente tem nesses encontros. Ah, sim. Uma coisa também que eu acho tão importante, né, é muitas vezes como o encontro traz uma coisa para a sua vida. Eles formam o seu repertório, né? Os encontros constroem seu corpo, os encontros constroem a sua alma, a sua vida. Então, todos esses encontros estão aqui, né? Na maneira da gente falar, na maneira da gente escutar, como a gente enxerga o mundo, e como isso vai mudando a cada encontro. E como é bonito isso. Porque não tem como não mudar. Quando a gente passa por um encontro em vão, você não percebeu aquilo, a sua vida parece que fica estagnada. E daí se passa 60, 70 anos e você fala assim, nossa, como passou rápido. Porque você deixou seus encontros passarem e você não viveu aquilo, por pior que ele seja, ou por melhor que ele seja. Né? Então, as pessoas que muitas vezes também passam e ficam depois desses encontros, eu tenho algumas pessoas que realmente marcam a minha vida sempre, a todo momento. E eu pedi para uma dessas pessoas falar sobre o nosso encontro. Ela falou. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho assim do que ela contou, como ela contou, mas sem comentários depois, é só uma escuta mesmo, desse momento que a gente teve. E ela faz tanto parte assim desses encontros que eu trouxe ela também para se encontrar com a gente no nosso livro, né? É a Karen, ela que fez toda a parte do design do nosso livro e que é mais encontro do que o nosso livro, né, gente? Olha, hoje vou falar então sobre meu encontro com Dedé Lovitch. Que delícia! Ah, que gostoso lembrar de tudo isso. Bom, eu acredito muito no encontro das almas, né? Quando a gente realmente tá aqui neste mundinho, a gente encontra pessoas que fazem a gente crescer, evoluir, a gente tem trocas muito positivas. E esse foi o meu caso com a Dedé. Eu conheci a Dedé faz um tempinho já, acho que faz uns 10 anos, e foi através do teatro, né? E foi muito legal porque ela tinha um trabalho muito grande com improviso. E dentro dele, nossa, cabia o universo de conceitos, teorias, de liberdade, de se explorar, de se conhecer, de se permitir. E aquilo para mim foi tão mágico de eu ver que eu podia sair da casinha e aproveitar aquele meu espaço, minha hora, e mesmo que não tivesse público, era tão gostoso fazer aquilo. E aí a gente começou a se conhecer e foi muito profunda a nossa ligação nesse sentido, porque a gente saiu do palco e a gente realmente foi para a vida real e tudo aquilo dessa permissão, dessa busca da essência, a gente buscou muito juntas nos nossos trabalhos, né, teatrais,
mas era tão rico os nossos encontros que a gente às vezes ia pro teatro ensaiar, a gente só conversava e brincava e chorava junto. Então, e foi muito legal também o encontro, ele foi maior do que com a Dedé, porque eu tive mais 2 brindes de presente, que foi o Bernardo e a Constância. Para mim foram experiências muito ricas de aprendizado em relação ao criar, né? Ao criar sem medo, criar com asas. Eu aprendi demais e fui um pouco uma grande tia aí dos meninos, amo de paixão. Então, meu encontro foi com esses 3 serizinhos maravilhosos. E é isso. Eu acho que tem gente, né? Tem pessoas que passam, né, na nossa vida e que permanecem mesmo com qualquer distância física, mas o carinho, a admiração, a gratidão por tudo que a gente já trocou vai para o resto da vida. E é isso. Um beijo enorme. Porque para quem ainda não sabe, né, quem está nos escutando, tudo isso que a gente está falando trouxe aqui esse podcast, esse encontro trouxe o nosso blog e agora vai chegar o nosso livro. O nosso livro foi um reencontro com as nossas próprias histórias. Nossa, de tudo que a gente tinha vivido no nosso próprio blog, né? Então, são os encontros dos encontros. É isso. Sabe o que é importante a gente falar aqui também, já que a gente está trazendo muito essa coisa da potência feminina no coletivo, né? Quando a gente se junta, acabou virando um pouco disso também esse tema, mas como todas essas construções do blog, do podcast, do livro, elas só são possíveis pela soma das nossas forças. Isso é uma coisa que a gente fala todos os dias, assim, né? Toda vez que a gente está... Porque não é fácil, não vamos falar, ai, gente, é fácil, vai lá e faz. Não está sendo fácil esse processo para a gente, porque a gente não vive disso, né? A gente está lá arrumando tempo onde a gente não tem, e está saindo, e é uma realização, está sendo muito lindo, mas é um processo trabalhoso também. E ele só está acontecendo porque uma abraçou uma coisa, outra abraçou outra, e a gente vai, e a hora que 2 amolecem, uma puxa, a hora que a outra amolece, 2 puxam, porque assim, eu sozinha não estaria com tudo isso que a gente está no ar e tudo isso que a gente está em processo de produção. Eu tenho certeza que vocês duas não. Talvez tivesse com uma coisa ou outra, talvez tivesse, mas assim, e tudo isso que a gente está fazendo junto só é resultado de um encontro, não existe individualmente. Não seria um monólogo, é um encontro. É isso. Falando dos encontros, desses encontros que potencializam a vida da gente, que são transformadores, encontro de mulheres, eu pedi para uma amiga muito querida, muito especial, também falar sobre o nosso encontro. A Fernanda Campos é uma mulher que eu conheci por causa da maternidade também, junto com outras mulheres, e que um dia, para minha surpresa, me chamou para contar história, para cantar com ela. E desde então, eu tenho aprendido muito. E a minha vida tem se transformado muito com esse encontro. Uma mulher que enxerga a vida com beleza, com força, com vontade, com dedicação, com muito desejo de fazer, construir, criar esses filhos, seguir, e com muita força para superar todos os obstáculos que a vida impõe para a gente.
O assunto do encontro daria vários encontros, muitos e muitos encontros, porque ele tem vários e muitos braços. Mas como a gente não pode abraçar todos eles, neste momento, num só podcast, eu vou trazer 3 dicas que falam de 3 encontros diferentes. A primeira dela é a animação da Disney, Luca. É um filme que traz muita coisa, mas eu queria focar no encontro, porque ele vai falar da passagem da infância para uma vida adulta, mas um encontro com um amigo que fez com que ele superasse o medo, com que ele aceitasse as diferenças. E eu guardo comigo agora aquela frase: silêncio, Bruno. Todas as vezes que o medo vier te acompanhar e tentar te paralisar, lembre sempre dessa frase. E isso é um encontro que te potencializa, que faz você seguir adiante, encarar seus próprios desafios. Então, essa animação é linda. Traz muitas outras coisas, mas a essência dela é essa aceitação das diferenças e dessa superação do medo. Outro filme que é antigo, mas ele é belíssimo, é de 1994, vi agora, é O Carteiro e o Poeta. Porque é um carteiro de uma cidade pequenininha e que recebe um visitante ilustre, o poeta Pablo Neruda. E nesse encontro desse carteiro com o poeta, há o encontro com as palavras, com a força da poesia. Ele se apaixona e ele entende o poder das palavras. E o último é a série brasileira Coisa Mais Linda. É uma série que tem na Netflix. Ela foi lançada em 2019, ela tem duas temporadas, e ela traz o encontro de 4 mulheres. Da década de, eu não sei se é de 50 ou é 60, agora me perdi um pouco, mas se a gente trava lutas e batalhas até hoje contra o machismo, trazendo o feminismo, imagine naquela época. Então, ela traz um Rio de Janeiro, da década de 50, mas traz mulheres com sonhos, com desejos, com força, e que elas conseguem, através da amizade e do encontro, potencializar quem são, o que fazem, e conseguem seguir através disso. Eu gosto muito. Acho que é isso, meninas. Eu não pedi para nenhuma amiga para mandar sobre encontro, mas eu vou colocar para vocês agora, porque quem ouviu o nosso último podcast sabe que eu acabei cometendo essa loucura de vir para o Brasil no meio de uma pandemia. É uma loucura, eu tenho consciência, mas era um risco que era necessário. Enfim, cada um, a gente sempre vai ter nossos motivos, né, nossas motivações, mas a gente estava aí há quase 2 anos sem encontrar a família e a gente veio tomando todos os cuidados, sabendo de todos os riscos, mas existia uma coisa muito forte nisso. Oi, só um minutinho que a mamãe está terminando. Só um minutinho eu falar. Pode ficar aqui de mim, Ângela? Pode. Então, o que eu queria trazer é a voz da minha filha e da minha sobrinha, que foram as principais motivadoras dessa loucura de eu vir para o Brasil visitar minha família, e aqui a gente está só entre a gente, tudo, mas eu quero que elas falem um pouquinho sobre o que é o encontro para elas. Oi, eu sou a Maria Clara, eu tenho 6 anos, sou sobrinha da minha tia Rita. Maria Clara, o que é um encontro para você? É um negócio com amor.
E como é quando você reencontra a titia ou a sua prima, que a gente mora longe, a gente passa muito tempo longe? Como é isso? É que eu tava com muita saudade Te amo. também. Oi, eu sou a filha da Rita e eu tenho 8 anos. E o que é encontro para você, Valentina? Encontro pra mim é quando você vê uma pessoa, pode ser muito tempo ou pouco tempo, igual as minhas amigas que eu moro muito perto. Um encontro é tipo um pedaço que a gente brinca, mas quando eu encontro com a minha prima, é tipo um pedaço que a gente mata a saudade. E agora, as minhas dicas, na verdade, eu vou dar uma dica, que é o filme Raya e o Último Dragão, que é um filme da Disney. E eu não posso falar muito do encontro que me fez pensar nesse filme, mas que é o encontro da protagonista com uma pessoa, um personagem, que senão eu vou dar spoiler total. Mas tem muitos encontros ali, e os encontros que se fortalecem justamente nas diferenças. É quando eles unem as potências das diferenças que eles conseguem transformar o mundo. Então, Raya e o Último Dragão, eu acho que está pela Disney Plus aqui no Brasil, tenho quase certeza. E claro que antes de encerrar aqui e passar para a Dedé, eu quero agradecer muito a vocês por esses encontros todos que a gente tem todos os dias, em todos os momentos, e os encontros de celebrações, os encontros de dificuldades, e agradecer pelas mãos dadas, pelos ombros que eu sempre tenho, mesmo que a gente esteja cada uma aí num país, numa cidade. Dedé. Bom, eu tenho. A minha dica é o livro da Chimamanda Ngozi Adichie, que é o Americaná. Esse livro, ele traz tantos encontros, e como que ela mostra exatamente isso, como ela vai se transformando a cada encontro, mas ela mistura um pouco, né, quando ele acontece. Então ela traz ali um encontro quando ela é criança, depois ela volta no momento que ela está passando naquela hora que ela está narrando, depois ela volta, é fabuloso como ela escreve de todos os encontros que acontecem na vida dela. Eu lembrei de um outro enquanto a gente estava conversando aqui, que é uma outra animação muito famosa, todo mundo já assistiu talvez, que é Monstros S.A. Como que se dá, quando começa o filme, como que se dá o encontro dos monstros com as crianças. E como esse encontro se transforma até o final do filme. Para quem ainda não assistiu, ele é revelador. Então, o que acontece do começo, como ele vai se transformando a partir de uma relação, né? Como ele se transforma. Eu acho que as minhas dicas são essas. Bom, a gente acaba por aqui, né, pessoal? Eu queria só aproveitar que esse podcast, normalmente ele vai ao ar aos domingos, né? E como ele vai no Dia dos Pais, uma data que é comercial, mas que também a gente pode aproveitar para refletir, e trazer também um dos encontros mais potentes dos seres humanos, que é o encontro capaz de gerar vidas. Encontros com e sem rituais, com e sem amor, com e sem compromisso, encontros que criam outros seres humanos, e que por isso só já tem a responsabilidade de se tornar pacto pelo apoio à criança que está por vir. Então, que a gente pense mais sobre esses encontros, e mesmo quando tudo parecer desmoronar, ter dado errado ou meio certo, que a vida esteja acima de tudo, e que seja por ela os caminhos escolhidos a seguir. Isso não é uma conclusão, mas é só mais uma reflexão sobre essa data aí, que provavelmente todo mundo passou o dia falando, lendo, escrevendo nas redes sociais, enfim. Acho que é isso. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, que vocês tenham muitos encontros e que vocês saiam daqui pensando naqueles encontros que te enchem de alegria, de saudade. Aí, ó, se você lembrar de uma pessoa especial que fez parte da tua vida e que não está tão presente, liga para ela, manda uma mensagem, manda uma cartinha escrita à mão, quem sabe? É a hora. Oportunidade. É a hora.
Beijo, meninas. Tchauzinho. Beijo. Gratidão pelo encontro de Aí, sempre. sempre. Vinhetas, Giulia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Giulia, Paola e Valentina. Mandala, Constance. Edição, Dedé Lovitch. Participações especiais, Maria Clara, Karen Francis e Fernanda Campos.